A paz de Jesus e o amor de Maria, amados irmãos e irmãs, que alegria, é Páscoa, o Senhor ressuscitou, Ele está presente no meio de nós, Ele que venceu a morte para nos dar a vida. E hoje, nessa santa liturgia tão rica e tão bela, na primeira leitura de hoje, no livro dos Atos dos Apóstolos, vai nos fazer com que nós possamos compreender o valor do testemunho. E Pedro, no seu discurso, vai falar assim, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34, depois no versículo 37 ao 43. Pedro vai dizer assim: tomando então a palavra, Pedro falou: sabeis o que aconteceu por toda a Judéia, Jesus de Nazaré, começando pela Galiléia, depois pelo batismo proclamado por João, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder. E ele passou fazendo bem e curando todos os que estavam dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que fez na região dos judeus e em Jerusalém. Ele, a quem no entanto mataram, suspendendo na cruz. Mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia e concedeu-lhe que se tornasse visível, não a todo o povo, mas às testemunhas anteriormente designadas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, após a ressurreição dentre os mortos, e ordenou-nos que proclamássemos ao povo e dessemos testemunho de que ele é o juiz dos vivos e dos mortos. Como tal, constituído por Deus, dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome receberá a remissão dos pecados todo aquele que nele crê. Amados irmãos e irmãs, como vimos nessa leitura bela, Pedro ele dá testemunho, ele que é um testemunho ocular, ou seja, ele que viu o Senhor, ele que fez ali a sua experiência com o Senhor ressuscitado. Pedro, que devemos recordar, Pedro que negou Jesus 3 vezes, e Pedro proclama: nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na região dos judeus e em Jerusalém. E ele anuncia que Jesus sofreu, que mataram Jesus, mas ao terceiro dia ressuscitou. Pedro está ali anunciando esse anúncio querigmático, ou seja, a boa nova, o evangelho. Jesus está vivo, Jesus padeceu, morreu por nós, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E Pedro continua no versículo 42, e ordenou-nos de proclamarmos ao povo, ou seja, ele nos deu essa missão de ir e proclamar o evangelho. Aí vamos recordar lá do Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Ide por todo o mundo e anunciai a todos o Evangelho. Pedro proclama aqui, no livro dos Atos dos Apóstolos. E ele ordenou-nos que proclamássemos ao povo e dessemos testemunha de que ele é juiz dos vivos e dos mortos. Ou seja, Jesus que venceu a morte por amor a cada um de nós. E é por isso que nós devemos dar esse testemunho com a nossa vida onde quer que nós estejamos, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, onde quer que nós estejamos, devemos proclamar com a nossa vida que Jesus está vivo e presente no meio de nós. E nós que somos cristãos devemos levar o Cristo ao outro, devemos ser esse exemplo para o outro. Assim como Jesus deu o seu exemplo, também nós devemos dar esse bom exemplo de ser o seu seguidor fiel, de ser um outro Cristo aqui na terra. Olha que belo, de ser um outro Cristo aqui na terra, de ser alguém que proclame como Pedro proclamou. Ele padeceu, ele sofreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo no meio de nós. E assim é a nossa vida. Nós passamos por momentos de tristezas, solidões, de decepções, de angústias, de decepções, mas a alegria virá. A alegria virá porque o Senhor ele venceu a morte e ele está vivo no meio de nós. A segunda leitura vai nos dizer que, segunda leitura da carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, dos versículos 1 ao versículo 4. Pequena segunda leitura vai nos dar
essa noção de que nós devemos continuar com a nossa vida, essa vivência com Jesus ressuscitado, aquele que Ele deixou para nós, aquele que Ele deixou na sua igreja, juntos, em comunhão, viver com Cristo ressuscitado em comunhão. É isso que Paulo vai nos dizer hoje. Devemos viver com Cristo ressuscitado em comunhão com a igreja que somos cada um de nós. Paulo vai nos dizer assim, segunda leitura de hoje, na carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, dos versículos 1 ao 4. Vai nos dizer assim: se, pois, ressuscitastes com Cristo, procurai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto e não nas da terra, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é vossa vida, se manifestar, então vós também com Ele sereis manifestados em glória. Olha o que Paulo está dizendo para nós, olha que belo. Procurai as coisas do alto e não as da terra. Procurai as coisas do alto, ou seja, devemos procurar aquilo que é belo, aquilo que é de Deus, procurar a nossa salvação, não perder tempo com aquilo que o mundo nos oferece, com as ilusões, com os prazeres que o mundo nos oferece, com as riquezas que o mundo nos oferece. E muitas das vezes nós perdemos o nosso foco, perdemos tempo com tanta coisa, não é verdade? Perdemos tempo nas redes sociais, TikTok, Facebook, Instagram, e muitas das vezes não dedicamos tempo à palavra de Deus, a rezar um terço, a rezar o texto da misericórdia, a participar das novenas da nossa comunidade, a participar da missa. Mas Paulo está nos recordando justamente isso. Se, pois, ressuscitados com Cristo, Pedro, na primeira leitura, falou o seguinte: nós vimos Jesus ressuscitado e nós proclamamos. E Paulo está dizendo: se, pois, ressuscitados com Cristo, procurai as coisas do alto. Porque Cristo quer que nós vivamos com Ele, na santidade, no céu. Porque nós somos cidadãos do céu, cidadãos do infinito. Cidadãos do infinito. Nós temos a nossa pátria celeste, que é a morada com Jesus no céu. E Paulo está nos dizendo isso. Procurai as coisas do alto. Não perder tempo com coisas vãs aqui na terra, com ilusões, com prazeres, com fama, com dinheiro. Não. Procurai as coisas do alto. Fazei o bem, anuncia o Cristo. Tenta conseguir a tua salvação, tu com os teus familiares, com os teus amigos. Proclama que Jesus está presente no meio de nós. Proclama com a tua vida. Te dedica à oração. Te dedica a viver em unidade com Ele. Que eu te garanto que a tua vida será diferente. A tua vida será, no mínimo, uma vida cheia de alegria. Alegria verdadeira com o Senhor ressuscitado. E o Evangelho de hoje, o Evangelho de João, no capítulo 20, dos versículos 1 ao versículo 9, vai nos contar ali os seus discípulos encontrando o sepulcro vazio. Vai nos dizer assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena vai ao sepulcro de madrugada, quando ainda estava escuro, e vê que a pedra fora retirada do sepulcro. Corre então e vai a Simão Pedro e ao outro discípulo que Jesus amava. Ele diz: retiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro saiu então com outro discípulo e se dirigiam ao sepulcro. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinando-se, viu as faixas de linho por terra, mas não entrou. Então chega também Simão Pedro, que o seguia, e entra no sepulcro. Vê as faixas de linho por terra e o sudário que cobrira a cabeça de Jesus. O sudário não estava com os panos de linho no chão, mas enrolado em lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro. Viu e creu, pois ainda não tinham compreendido que, conforme a Escritura, ele devia ressuscitar dos mortos. Amados irmãos, que evangelho bonito, que evangelho belo. A visita ali dos discípulos ao sepulcro vazio. O evangelho vai nos dizer justamente isso.
a experiência de descobrir, ou seja, a experiência de saber que Jesus está vivo, que Jesus ressuscitou. E aí nós devemos imaginar aquela situação. Maria Madalena chega ao sepulcro, está com a pedra retirada. E ela corre diretamente a quem? Aos discípulos. E vai falar para quem? Para Pedro. Porque Pedro, ele é ali a autoridade do discípulo. Que Jesus falou, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a tua igreja. Pedro é o primeiro Papa. E ela corre a Pedro e fala, retiraram o Senhor do sepulcro, não sabemos onde colocaram. Pedro e outro discípulo, João, se dirigiram ao sepulcro. É interessante que os dois corriam juntos, mas João correu depressa, foi embora, deixou Pedro para trás. Pedro também estava meio um pouquinho velho, já estava repuxando aqui a perna, né? Um pouquinho de reumatismo, né, Pedro? Aí Pedro foi correndo para João, aí João chegou primeiro. E o evangelho ele é preciso, o evangelho nos fala o seguinte, João chegou primeiro, mas não entrou. Ou seja, João chegou primeiro, ele olhou, viu que tudo estava ali, a pedra retirada, ele viu que as faixas de linho estavam no chão por terra, mas ele não entrou. O que é que isso significa? Que ele esperou Pedro para poder Pedro entrar primeiro. Ou seja, ele esperou ali o líder, ele esperou ali aquela pessoa que foi constituída pelo próprio Jesus. Ele reconheceu ali a autoridade de Pedro. Então, chega também Simão Pedro, ele já está cansado, correu. Pedro chega e em seguida entra no sepulcro, vê as faixas por terra. Então, João entra depois, né? E aí, João, ao entrar, ele viu e acreditou. E o versículo 9 vai nos dizer assim, pois ainda não tinham compreendido, ou seja, nenhum dos dois, e também os outros discípulos, não tinham compreendido que, conforme a Escritura, Jesus deveria ressuscitar dos mortos. A partir daquele momento, a partir daquela experiência, João acreditou. A partir de ver aquela situação que Jesus não estava ali, que, vale dizer, o sudário não estava com os panos de linho no chão, mas enrolado em um lugar à parte, ou seja, estava dobrado, estava organizado. Se tivesse um ladrão entrado ali, tinha esbagaçado tudo, tinha bagunçado tudo, mas não, estava organizado. Ou seja, para justamente falar isso, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. E João, ao ver aquela cena, ele acreditou. E aí o Evangelho nos conta isso. A experiência dos discípulos, a experiência de ver que Jesus não estava ali, o seu corpo morto, mas que ele estava vivo. Maria Madalena, que ao ver aquela situação, correu para Pedro. Pedro e João correram para o sepulcro. E ali eles tiveram aquele primeiro impacto. Jesus não está aqui. O que foi que aconteceu? João olhou e acreditou. Veramente, Jesus está vivo. Jesus ressuscitou. Ele que morreu por nós. O versículo 9 vai nos dizer, pois ainda não tinham compreendido, conforme a Escritura, ele deveria ressuscitar dos mortos. Eles ainda não tinham compreendido. Mas depois daquela situação, João acreditou. Jesus verdadeiramente está vivo, presente no meio de nós. Por isso, a primeira leitura nos recorda que devemos compreender o valor do testemunho, ou seja, devemos dar bom testemunho com a nossa vida. A segunda leitura de Paulo, a comunidade da letra de São Paulo aos Colossenses, nos diz que devemos dar continuidade em comunhão com Jesus ressuscitado. Comunhão na nossa comunidade, na nossa igreja, na nossa família, onde quer que nós estejamos. E o Evangelho nos fala da experiência de descobrir, na verdade, que Jesus estava vivo, que Jesus ressuscitou. Devemos fazer o mesmo, como os discípulos fizeram, que Pedro, na primeira leitura, proclamou: Jesus está vivo, presente no meio de nós. Paulo, na segunda leitura, que nos dá essa missão de guardar as coisas do alto, ou seja, procurar as coisas do alto. E o terceiro, a experiência com Cristo ressuscitado. Devemos também fazer a nossa experiência com Jesus ressuscitado. E hoje, nesse dia tão especial, procuremos encontrar o Senhor na pessoa do irmão, procuremos ver Jesus no outro, porque nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Por isso,
Peçamos o Espírito Santo para que o Espírito Santo nos dê força, para que o Espírito Santo nos dê inteligência, abra os nossos olhos para que possamos vê-lo na pessoa do outro, na pessoa do irmão. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, para que possamos a cada dia, a cada momento, ser testemunhas verdadeiras, a cada dia viver em comunhão com o Senhor e a cada dia fazer a nossa experiência com Cristo ressuscitado, porque Ele vive, está no meio de nós. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Cristo vive, Ele está presente no meio de nós, Ele ressuscitou. Por isso eu desejo a você e a sua família uma feliz Páscoa, que Deus lhe abençoe.